Tese. O que é uma tese? Por que uma tese é diferente de uma opinião? Como identificar a tese em um texto? Vamos entender sobre isso nesta aula. A palavra tese vem do grego thesis, que significa proposição intelectual, aquilo que se busca alcançar, objetivo, intuito, finalidade. A tese é um posicionamento acerca de um tema. É uma proposição que se apresenta para ser discutida e defendida por alguém, com base em determinadas hipóteses ou pressupostos. A tese exige uma sustentação argumentativa. Já a opinião é um meio de posicionamento pessoal, necessariamente não há necessidade de defendê-la. Tu achas, tu pensas, mas não precisa defendê-la. A tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. Os textos pertencentes à família dos textos argumentativos, como o artigo de opinião, as cartas argumentativas de reclamação e de solicitação, o editorial, a crítica e também a dissertação escolar, têm a finalidade de persuadir, convencer o leitor. Para que esse objetivo seja alcançado, é preciso planejar o texto e pensar a melhor estratégia argumentativa, isto é, qual a melhor forma de convencer o leitor. A principal função social de um texto argumentativo é a defesa de nosso ponto de vista. Podemos afirmar que a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, conhecida como tese. Tese, como já observaram, é o que chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. Ela é a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. A chave para um bom texto argumentativo é elaborar bem a tese que será defendida. Se um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida, uma vez que o autor não apresentará sua intenção, seu posicionamento em relação ao que foi apresentado para discussão. É como em um debate. Se você não tem uma opinião sobre determinado assunto, você não participa ativamente dele. Portanto, se você não elaborou uma tese, você não produzirá de forma satisfatória um texto argumentativo. A tese é a essência do texto argumentativo. E agora, você já sabe o que é uma tese? A tese é uma opinião, mas ela não é colocada como opinião, porque você não vai usar termos como eu acho, eu acredito. Não pode usar isso. Ela é colocada no formato de uma verdade absoluta. A tese é a ideia defendida, que será defendida durante o texto pelos argumentos. Os argumentos são outras ideias que tentam justificar a validade da tese. Tudo o que você escreve na redação tem o propósito
de mostrar que a tese é verdadeira. A tese é a primeira coisa que você deve pensar para produzir o texto, porque todo texto deve se adaptar à tese e não o contrário. A tese tem o formato de oração declarativa, uma ou mais orações declarativas, ou seja, oração em verbos, e declarativa quer dizer que faz uma afirmação ou uma negação. A tese é uma afirmação ou uma negação. Agora vamos analisar um tema. O tema é a lei da palmada. Aqui nós temos basicamente dois pontos de vista a serem defendidos. Primeiro, se a lei da palmada interfere nas palmadas educativas. Segundo, se a lei da palmada protege a criança da violência física. A grande questão é: o Estado interfere ou deve interferir na educação dos filhos? Vamos fazer a leitura do texto? A lei da palmada. Proposta correta do governo de proibir castigos corporais a crianças esbarra em defesa da privacidade e no temor de perda da autoridade paterna. Castigos físicos, simbólicos ou pouco severos constituem um recurso admissível, segundo a maioria dos brasileiros, na relação entre pais e filhos. Pesquisa Datafolha realizada na semana passada em todo o país revela que a palmada está incorporada à cultura nacional. Quase 3/4 dos entrevistados, 72%, afirmaram ter apanhado dos pais na infância. E de toda forma menor, 58%, a parcela daqueles que admitem repetir o método com seus filhos. São pouquíssimos os que reconhecem bater sempre nos filhos, não mais do que 2% do total de entrevistados. Há gradações, portanto, no tipo de reprimenda física socialmente aceita. Mas tampouco se admite que o direito a esse recurso possa ser retirado dos pais. Foi o que manifestaram 54% dos entrevistados ao se declararem contra o projeto de lei do governo federal que proíbe castigos físicos às crianças brasileiras. Com a alteração, ficaria estabelecido o veto ao uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante. Entre os argumentos dos que defendem o recurso às palmadas, destaca-se a defesa do espaço privado, da casa, onde não competeria ao Estado interferir. O fato de o debate sobre a lei girar em torno dessa palavra, que para muitos refere-se a uma punição leve, praticamente indolor, ajuda a aumentar a rejeição à proposta. É claro que a principal preocupação, como afirma a subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Oliveira, é com surras, queimaduras, fraturas e ameaças de morte. É fluida, porém, a fronteira que pode parecer nítida à maioria dos entrevistados, entre as palmadas educativas e violência física. É verdade que a legislação não irá alterar de uma hora para outra concepções e comportamentos arraigados. Em outros países em que regras análogas foram instituídas, passaram décadas até que se consolidasse uma opinião majoritária contra os castigos físicos. É isso justamente o que o projeto pressupõe: evoluir na direção de uma mudança mais profunda com a abolição dos castigos corporal dos métodos utilizados na educação dos filhos. Não se trata de uma intromissão indevida do Estado, mas de assegurar o direito da criança
de não ser agredida por quem deveria protegê-la. Esse texto é um editorial retirado da Folha de São Paulo, publicado em 2010. Por que um editorial? Um editorial é um exemplar, um gênero jornalístico, do tipo de texto argumentativo. O texto argumentativo é o texto que exige de quem o fez um posicionamento do ponto de vista e a sua defesa, a sua argumentação. A construção do primeiro parágrafo nos leva a entender que se trata de uma pesquisa e de um senso comum, de algo que existe no dia a dia das pessoas. É a opinião comum das pessoas sobre essa questão do recurso da palmada na educação dos filhos. O editorial mostra o resultado desta pesquisa nos parágrafos seguintes, inclusive a visão de muitos que não aprova a interferência do Estado na educação das famílias. Onde está a tese do texto? Nesse texto, a tese encontra-se no final do texto, no último parágrafo. A tese deixa de ser uma opinião quando eu sustento com argumentos. Normalmente, coloca-se a tese no primeiro parágrafo e o desenvolve ao longo do texto. Porém, neste editorial, ela encontra-se no final. O editorial é o ponto de vista defendido pelo jornal. E normalmente o editorial não vem assinado, porque ele apresenta o ponto de vista do jornal. A introdução da tese de uma dissertação argumentativa divide-se em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como vocês puderam perceber, o período onde estará a tese é o período mais importante de toda a redação, devido à própria estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nesse texto, eu uso o conhecimento para defender uma tese. Se não existe tese, o texto não é dissertativo argumentativo. A ausência da tese por si só descaracteriza o texto dissertativo argumentativo. Para eu encontrar a tese, eu preciso saber diferenciar juízo de fato de juízo de valor. Juízo de fato diz como as coisas são. Por exemplo, este sapato é vermelho. Isso é uma opinião? Não, é um fato. Juízo de valor é aquele no qual eu julgo como as coisas deveriam ser. Por exemplo, este sapato deveria ser rosa. É minha opinião. Cabe a mim defender. Tese é uma opinião forte, é um juízo de valor, porque eu me posiciono, eu me comprometo, eu não fico em cima do muro. Eu tomo uma posição e argumento para defender a minha tese. Juízo de valor podem ser éticos ou estéticos. Diz respeito a bem, mal, certo, errado, justo, injusto. É um juízo de valor ético. Estético diz respeito ao belo, ao feio, adequado, inadequado, harmônico, desarmônico.